La raíz, hay que entender como su funcionalidade, ¿ya? E como lograr sacar o melhor proveito, não, desse órgão da planta, que é um dos principais órgãos, e por onde entra a maioria da nutrição, não, que sabemos, não? Segundo Darwin, não, em 1880, detectou que a raiz apresenta sinais químicas e elétricas que poderiam ser análogos a los nossos sistemas nervosos. Então, quer dizer que a raiz tem comunicação com todos os órgãos da planta, já? É um órgão muito importante porque suministra a maior parte da água e nutrientes requeridos por a parte aérea. Además, sintetiza reguladores de crescimento que são necessários para um desenvolvimento adequado da planta em geral. Já? Então, dentro das funcionalidades da planta, já? Principalmente por macronutrientes, principal por entra a grande quantidade de nutrientes na planta, onde a base da nutrição da planta tem que ser do suelo, não? Porque, consequentemente, as raízes. Né? A parte da planta, isso para poder entender um pouco onde seria nossa meta, não? Onde é a parte de absorção, que seria na parte periférica da raiz, não? Das pontas das raízes, onde aí é realmente a parte importante. As raízes secundárias, o coio, eu vejo uma importância muito grande a nível de hongos de madeira, não? Seguindo o carpo está aí é um problema forte que vemos identificando nos campos. E as raízes secundárias onde são, vamos dizer, são as caias, não? Por onde passa a solução nutritiva. O que pode mais nos afetar seriam os nemátodos, não? Então, temos que cuidar do arraizamento, não? Das pontas radiculares onde ingressa, mas há que se preocupar com a outra parte também, onde para poder haver um fluxo, não? De solução nutritiva, há que se preocupar também com essa parte da planta, não? Coio. O principal problema de coio hoje em dia, junto com o injerto, é os hongos que estão relacionados com o suelo, não? Hongo de madeira relacionado com o suelo, e os nemátodos. Já? Acá são como se mobiliza, não? Como está composta o xilema da planta, por onde vai passar essa solução nutritiva. Já? Essa solução pode se mover conforme sua carga elétrica vai se mover de forma simplástica ou apoplástica, né? A simplástica vai de célula a célula, a apoplástica vai intercelular, vai se movendo dessa forma. É muito importante ter na formação de nossos pomares um manejo adequado para ter esse xilema, não? Formado de uma maneira com uma excelência, não? Troncos, caules choicos, tortos em zigue-zague, tudo isso vai ter dificuldade no momento do fluxo, da passagem dessa solução nutritiva. Já? Sabemos que entra da parte do suelo, da solução nutritiva que está no suelo, a parte aérea, a maioria vai para o fluxo de massa, não? De forma passiva, a hoja desidrata, transpira, e isso vai gerar um coeficiente negativo, não? De hidratação hidráulico, e a planta a raiz vai reidratando a planta, não? Por osmose, não por concentração. Então, esse fluxo de massa vai entrando dessa forma, não? Pero é muito mais eficiente quando temos tecidos mais blandos. Vamos ver acá o transporte de nutrientes na raiz, não? Se dá por difusão de minerais, à medida que os minerais são absorvidos em pequenos gradientes de concentração, não?
o difundir un minerales lentamente sobre la raíz. ¿Claro? Las funciones de la raíz, el anclaje, es el pie de la planta, ¿no? Absorción de agua y minerales, armazenamiento de carbohidratos y nutrientes de reserva, producción hormonal y control de funciones de la planta. As raízes es la causa de los problemas productivos. Bueno, no é um pouco forte, não, falar dessa forma, pero se não temos boa raiz, é impossível ter uma planta altamente produtiva. É como ter um atleta, não, um atleta de alta performance, não, de um deporte muito competitivo, e esse atleta ter problema gástrico ou intestinal, não? Esse atleta nunca vai poder se alimentar adequadamente e exercer todo o potencial do seu treinamento ou da sua capacidade física. Então, uma planta igual, para exercer toda a sua capacidade de variedade ou seu potencial genético, tem que se alimentar bem, tem que haver nutriente, tem que produzir carboidrato. E esse carboidrato que é produzido nas hojas ingressa na planta por la raiz. Então, por isso que todos os problemas iniciam na raiz. Por quê? Porque se a planta está enferma, foi porque em algum momento ha havido um desequilíbrio nutricional e que permitiu esse ingresso de enfermidade. Então, há uma correlação direta entre problemas produtivos e a raiz. Então, quando sempre vamos em campo, a primeira coisa que buscamos ver, não, é hacer a calicata, lavar as raízes, tentar identificar, ter um raio-x de toda a área, não? E uma forma que temos isso é a raiz. Por quê? Porque se a planta está produzindo adequadamente açúcar e carboidrato, esse açúcar vão tocar as raízes e desenvolver uma expansão de raízes. Se a planta não está adequadamente nutrida, ela não vai emitir mais raízes. Então, o sinal de emissão de raízes novas é um sinal de sanidade, é um sinal de eficiência fotossintética da planta. Bueno, o que está escrito é: existe uma estreita relação entre o desenvolvimento do sistema radicular das plantas de vid com seu desenvolvimento vegetativo e produtivo. Muitos dos problemas das plantas se explicam por problemas ou danos das raízes. Os parones da uva de mesa decaídos apresentam um sistema radicular muito débil. Isso se traduz por uma menor reserva de carboidratos, quer dizer, a planta produz pouco carboidrato, não? Que não se reflete em uma menor reserva de carboidrato e produtos nitrogenados, no caso de a quinina. Então, uma boa produção está relacionada com essa foto, não? Essas fotos de arriba, não? Raízes muito ativas, está relacionada com alta produção. Debilidade de raiz está relacionada com baixa produtividade. A raiz afeta importantes processos fisiológicos, como a fotossíntese, respiração, alongação celular e muitas outras atividades metabólicas. E disse Slater em 1967 e citado por Richard em 83. Então, é um conceito, não, que nós outros temos claro, pero isso dentro da comunidade científica, isso também nos fortalece toda a observação que temos em campo, não? Nós outros como responsáveis por produção. Fatores que afetam a raiz: compactação do suelo, textura do suelo, que tipo de material está hecho esse suelo, riego inadequado, não? Tanto a falta de água como o excedente de água, salinidade, pH, temperatura, nematos, hongo, insetos e nutrição. A compactação, podemos medir a compactação, há números que são considerados adequados para uma planta poder desenvolver adequadamente suas raízes, não? Isso podemos e ter um cuidado com o manejo, não, no trânsito de máquinas, a forma de subsolar suelo, que tipo de máquina utilizar,
que preparo do suelo, que manejo de matéria orgânica, ¿ya? Morte de raiz devido a la baja oxigenação de compactação de solo. Então, a planta chega a produzir raízes, pero rapidamente essas raízes não se sustêm durante o tempo, já? É uma correlação. Se o solo é compacto, não há oxigenação, não há metabolismo, a planta a raiz não pode succionar na solução nutritiva, já? Com isso, a hoja não recebe a solução nutritiva. Se não recebe essa solução nutritiva, a produção de carboidratos vai estar comprometida, não? A fotossíntese não recebe água, então vai estar comprometida toda essa cadena, não? De produção de carboidrato. Com isso, não abarca alimento para esses tecidos de abaixo e se oxida, e morre esses tecidos, morrem. Tá? A classificação do suelo é necessário, temos uma análise e classificação do suelo para poder utilizar o adequado manejo, já? E riego é uma parte muito importante, não adianta poder ter muita raiz se minha solução nutritiva não está adequada, se não tem uma relação adequada entre solução nutritiva, não? A água, o nutriente dissolvido na água, soluto na água, e oxigenação do suelo. O sistema de riegos pode afetar a distribuição das raízes, localizando-se principalmente dentro do volume úmido bajo goteiro. A penetração das raízes a uma densidade dada está influenciada por contenido de água e contribui no tamanho da partícula. Dito por Richard, em 83. Dito contenido pode variar de acordo ao tipo e qualidade de acia e a porcentagem de matéria orgânica que se encontra no suelo. Não? Então, quer dizer, a qualidade do suelo, a propriedade física do suelo é importante, já? E podemos, quando não temos valores adequados, podemos alterar isso com matéria orgânica, já? Com sul solar, fazer uma aeração e incorporação de matéria orgânica, de várias formas de matéria orgânica. Pode ser matéria orgânica líquida ou mais forte, ou com lignina, não? Ou em forma de lignina. É importante conhecer o manejo de riegos e o cultivo em base a tipo de solo e evitar um estresse hídrico que repercuta em rendimento. Já? Acá está um sinal, não? Raízes rosadas produzindo antocianinas. Já? Isso é um sinal de asfixia radicular. Já? Temperatura do suelo, a planta não pode trabalhar a baixas temperaturas e tampouco pode tomar água tibia, já? Há que ter em conta isso, não adianta ter muitas raízes e não ter uma solução com temperatura adequada. O pH, outra importância que temos que ter sobre nossa raiz, há que ter a raiz em um ambiente cômodo, um ambiente que a planta pode trabalhar adequadamente. Há que conhecer o pH ideal e pode haver alterar pH conforme trabalharmos, tem um planeamento de pHs conforme a fase fenológica da uva, não? Ou de qualquer outro cultivo. Então, se eu quero trabalhar, estou numa fase que necessito de muitos micronutrientes, já tenho que trabalhar com pH mais ácido. Mas se estou terminando o ciclo, importante para mim é magnésio, é molibdeno, é potássio, já posso trabalhar com pH mais alto. Necessito trabalhar com pH mais altos. Então, podemos trabalhar pHs de suelo conforme a necessidade mineral de cada fase fenológica. Já? Raízes mortas devido à mala qualidade da água, no caso do sódio, já? Uma área que tem problemas essas são fotos de uma área que tem problemas de salinidade na água, pontividade, mas também foi atacada por nemátodo, porque uma planta, o sódio desequilibra nutricionalmente nossas plantas, já? E esse desequilíbrio, a planta, em vez de emitir exudados, não?
e que atrai os nemátodos, não? A planta diz, oi, eu estou desequilibrada, e os nemátodos dizem, oi, vou me aproveitar de uma planta que está enferma, para poder sobreviver, não? Se o sistema radicular está debilitado, aumentaria o efeito daninho da população de nemátodos, já? Isso citado por Celes em 2000, já? Outro problema que, independente de termos uma boa quantidade de raízes, se não temos esse coio de raiz, nosso tronco sano, não vai ter muito funcionalidade, ter muitas raízes. Então, há conjunto de medidas que temos que pensar, não? E pensar de forma integral no nosso cultivo, já? As raízes, a parte nutricional, como disse, a dinâmica de crescimento de raiz, já? É importante entender isso, não? Para cada fase fenológica, temos uma necessidade de minerais e podemos manejar ou interferir no pH do suelo ou na dinâmica radicular, que tamanho de raiz novas, que tipo de raiz, se eu quero raiz gruesas, não? Os raízes absorventes, que tipo de raiz podemos manejar isso, não? Hoje dia há vários formas, não? Promotores de enraizamento hormonais, através de hormonas, através de biologia, através de matéria orgânica líquida, azoto, que é o nitrógeno orgânico, que podemos ter isso, raízes, crescimento de raiz explosivos ou mais despacio e mais de largo prazo, já? Porque é importante ter isso, mira. Segundo Press, em 2003, com o sistema radicular ativo, com os pelos radiculares em constante novo desenvolvimento, em constante crescimento, antes da formação das bandas de Gaspari. O que é banda de Gaspari? É quando entra lignina na raiz, quer dizer, antes a raiz blancas, antes da raiz se poner marrones, não? A absorção do cálcio será mais eficiente, ele igual que outros íons como potássio, magnésio e fósforo. Já? Então, cada vez que tem mais raízes novas, a raiz, o tecido é mais blando, então ele aceita muito mais solução nutritiva. À medida que vou aumentando a lignina, vou aumentando celulose no material, não? Que são as bandas de Gaspari, vai reduzindo o ingresso de nutrientes na planta. E no caso de cálcio, zero, já depois de uma raiz lignificada, não, com a banda de Gaspari, e no caso de cálcio, é zero a absorção. Efeito de nitrógeno, o nitrógeno também é um enraizador, não? A planta busca lá o nitrógeno, principalmente o nitrato, quantidades moderadas de nitrógeno, em forma de nitrato, impactam na atividade hormonal, não? Há uma relação de nitrato com hierro, não? Na síntese de hormonas, de fitohormonas, da síntese natural da planta de fitohormonas. Então, a planta, em determinado momento, está programado ela produzir essas hormonas, não? Principalmente no momento de divisão celular. Então, se ela busca alguns elementos, no caso de nitrato, serve para muitas outras funções, não? Principalmente na síntese de aminoácidos. Já? Efeito do cálcio da planta, o cálcio está na célula meristemática e aí se concentra nas células meristemáticas, quer dizer, no ápice, na ponta das raízes, e é uma correlação de ida e volta, não? Necessita do cálcio para crescer, e aí cada vez mais cálcio, maior taxa de crescimento do meristema. Então, isso é uma reação, não, de bola de neve, cada vez mais cálcio, mais desenvolvimento radicular, maior divisão celular, maior necessidade de cálcio, então isso é uma bola de neve. Já? O cálcio é um elemento essencial para a parede celular e lá a estrutura da planta. O cálcio ativa
o crescimento dos sistemas radiculares jovens. Sem cálcio, o crescimento das raízes de los tallos falla, ¿ya? ¿Por quê? Por que falla o puntero? Porque a planta, na medida que vai crescendo a raiz, ¿ya? Produz citoquinina. Essa citoquinina sube, não? A raiz se llena de citoquinina e a planta se sente que está com hormona e para contrarrestar essa alta quantidade de raízes, começa a produzir mais auxina. E essa auxina é sintetizada no meristema vegetativo, não? E nos brotes. Então, a planta busca se equilibrar bioquimicamente. É dessa forma que a planta vai se equilibrando a parte aérea e a parte radicular, não? Através desses dois hormonas. Então, necessita, e o cálcio tem que estar nos dois meristemas, aéreo e terrestre, não? Existe grandes quantidades de cálcio acumulado em la vacula de células do ápice da raiz. O boro também é outro ator, vamos dizer assim, outro elemento importante para a sanidade da raiz, o desenvolvimento da raiz. Ele está relacionado com também divisão celular e também expressão, não, do ADN que está programado para os tecidos, não? Ele está relacionado com a diferenciação celular. No momento da divisão, cada célula recebe sua mensagem e o boro que faz esse jogo de expressar a mensagem que o ADN deixa para essa célula. Então, essa diferenciação, o que é corteza, o que é xilema, o que é xilema, foema, o que são hojas, o que são tallos. Então, quem ajuda, quem leva essa informação é o boro. Já? Então, é importante ter boro para que essa raiz possa crescer e crescer de uma forma adequada e exercer sua função como está programado em sua genética. Já? Raízes de uma área de eficiência com boro, não? Então, a raiz cresce desordenado, a raiz se põe um pouco mais como cocho, mais esponjosa, já? Cresce, se põe grossa, branca, grossa, mas se põe como um cocho, um tecido muito suave, não? Quando há deficiência de boro. E esse tecido que está muito blando, muito não logra lignificar de uma forma adequada, não? E se oxida muito, se apodrece muito rápido e não sigue como condutor. Bueno, o fósforo é conhecido como um enraizador também, não? É importante ter fósforo na ponta. A relação das raízes com as micorrizas favorece a absorção de fósforo, já? O microorganismo principal que podemos ter em nossos suelos de la costa, não, alcalinos, para melhorar a eficiência de fósforo. Vem outros, não, micorrizas é muito utilizado, há micorrizas nativas e há outros micro-organismos que também nos ajudam a solubilizar o fósforo na planta. Bueno, a estratégia de manejo radicular, não? Vamos, como fortalecer essa função ou esse órgão da planta, não? Uso de mulch, não, de mulch, como ou cobertura vegetal, já? Uso de guano ou compost, não? Em mídias líquidas, não? Que é a forma que enviar carbono a profundidades, não? Mais eficiente e mais barato de promover, lançar carbono, aumentar a matéria orgânica ao perfil do suelo. Corte de raiz e poda, corte de raiz ou poda de raiz, já? Que também favorece o crescimento, na verdade a renovação das raízes, não?
uso de reguladores de crescimento radiculares, uso de quitossanos, manejo de filtração de água e riego, já? Uso de nutrientes minerais como cálcio, boro e fósforo. Benefícios do mulch, não? Melhora a retenção de umidade superficial, porque estimula a natalidade e desenvolvimento de raízes superficiais. Melhora a aeração, não? Mantém a temperatura mais constante do suelo, há menos variação nas horas mais cálidas do dia. Não há um calentamento do suelo, com isso a planta pode seguir durante todo o dia tomando sua água, não frena esse processo. Melhora a estrutura do suelo, não? Porque na medida que vai se decompondo, se converte em ácido úmico, fúlvico, próprio corpo das bactérias não se umificam e esse humus do corpo da bactéria se incorpora ao suelo e tem alta solubilidade, não? É um humus de alta solubilidade. Aumenta a quantidade de matéria orgânica através de estar ponendo do carbono através da lignina e dos micro-organismos também, não? O próprio corpo do micro-organismo serve como carbono orgânico. Aumenta a presença e a vida do micro-organismo, não? Devido a que há raízes novas para aproveitar o cálcio. Já? Como funciona o mulch, não? Uma área, não? E uma área que vem, como se utiliza o mulch dessa forma, não? Pode ser de vários materiais, acá é com cáscara de arroz, já? Nessa anterior é com bagaço de canha, que tem uma decomposição muito lenta, tem muito rica na parte química. Essa cá é muito forte, é muito rápida a decomposição e é decomposta por um grupo de bactérias que promove muito antibióticos, já? Essa cá é uma decomposição mais lenta, não tanto é por bactérias, são mais por hongos, já? E promove, ao final dessa decomposição, promove um silício muito solúvel, é um enriquecimento de silício ao suelo e é de uma qualidade, promove um carbono de alta qualidade, já? Então, para cada tipo de suelo, para cada tipo de estratégia, podemos elegir, não? Mas ao final, o efeito de crescimento radicular, o efeito do mulch são iguais, mas na parte de decomposição, o que promove de humus são diferentes da composição química. Já? Aqui são material de poda, não? Rastorro de poda, não? Para poder melhorar a camada superficial do suelo, já? Incorporação de matéria orgânica antes da sembra, já? A importância para poder ter uma facilidade de raiz, das primeiras raízes, não? Ter uma qualidade de emissão de raízes que vão ser futuro raízes condutoras, não? As raízes medianas, que vão ser raízes condutoras e raízes de armazenamento de reservas, não? Da primeira campanha. Essas raízes que estão mais cerca do local de plantio. Não? Acá é um exemplo onde foi feito, do lado direito, foi feito uma tumba com matéria orgânica, não? E como a matéria orgânica tem por promover toda a parte química, como a parte física, como promover maior aeração, melhorar a densidade do suelo, promove muito mais raízes, tá? Então, a importância de ter matéria orgânica, tanto líquida como em forma de lignina e celulose. Tá? Também se pode incorporar matéria orgânica já com parrones já adultos, já, através das tumbas. Para incorporar também se pode utilizar algumas máquinas, já, que umas menos eficientes, como é o tema de los picos, os subsoladores, e aí máquinas como essa que incorpora, ela tem como umas manos, uma palanca que vai movendo o suelo e vai mesclando a matéria orgânica superficial com a arena que está
o suelo que está em maior profundidade. Consequentemente, vai cortando raiz, há uma renovação de raiz muito interessante. Isso é uma lavagem de uma raiz que foi feita o confiamento e depois se lavou e se viu o crescimento, como se foi, não? Foi modificado o suelo e aí a raiz encontrou um ambiente favorável, não? Havia menos densidade de suelo, havia mais aeração, e boa quantidade de matéria orgânica. Então, é uma boa estratégia para a emissão de novas raízes. E o interessante é que essa alta densidade, essa alta pontos de crescimento, isso tudo são fábricas de hormonas, são fábricas que a planta vai utilizar, vai se beneficiar com isso. Não somente por haver mais ingresso, mais bocas, vamos dizer assim, para entrar o cálcio, o potássio, o nitrógeno, o magnésio, mas também no momento dessa multiplicação, dessa divisão celular que há de raízes, é sintetizado citoquinina e a planta se beneficia com essa citoquinina. A matéria orgânica líquida há de várias formas, já. Uso de reguladores de crescimento, não, como auxinas, tanto sintéticas como naturais, tem mostrado alta eficiência também, já. As citoquininas têm também seu papel, não? É possível, em algum momento, utilizar, durante o ciclo da uva, utilizar a citoquinina via sistema, para poder favorecer o desenvolvimento de alguns tipos de raízes, não pelo absorvente, mas principalmente raízes produtoras e armazenadoras de energia, já. O quitosano é também uma ferramenta muito interessante, tem dupla função, através que a planta tenta através do SAS, não, da indução de resistência adquirida, a planta vai, como forma de se defender, promove mais raízes. É uma metodologia também muito interessante, porque tem outros benefícios, porque a planta vai produzir mais ácido rasmônico, ácido salicílico, tem outros benefícios e promove uma síntese de proteína muito alta. Já? Bueno, são preocupações que há com o sistema de riego para não prejudicar nossas raízes, como excesso de água ou quantidade elétrica. Bueno, acá iniciamos um assunto que o que mais durante todo esses 19 anos que venho trabalhando com uva, infelizmente leva muito tempo para poder crer nisso, mas é o que vemos vendo o melhor resultado a médio e largo prazo, que é trabalhar com a vida do suelo, não? Considerar que o suelo não é possível ser agricultura se não temos um solo vivo, não? Não queremos trabalhar somente com soluções nutritivas e ignorando toda a microfauna do suelo, é muito difícil poder saber exatamente dia, hora, momento do ciclo, que saber que cada elemento que a planta necessita. Temos uma ideia muito simples, não? Por a fase fenológica, pero durante o dia, o processo bioquímico que está passando na planta, a fisiologia, que hormona está produzindo nesse momento, que enzima está necessitando ser complementada dentro da planta. Então, a vida do suelo, não, a utilização de micro-organismos é o que mais vem se mostrando eficiência. Por quê? Porque não são nós outros que tomamos a decisão. Quem toma a decisão é a planta, e essa simbiose que há com esses micro-organismos é que vai promover essa facilidade, não, de a planta ser abastecida com o que ela necessita nesse momento. Já? Há que tomar, não, que há uma rizosfera, há um ambiente, não, cerca da raiz, que há uma vida aí, que há grupos de micro-organismos que trabalham aí, já,
que se alimenta da planta e a planta se beneficia com elas. Tem outros que a interação é somente amigável, não há uma simbiose, simplesmente há um companheirismo, vamos dizer assim, pero favorece na parte de haver não diretamente, esse favorecimento de alguns grupos de micro-organismos não é direto, porque aumentando essa população dificulta o ingresso ou a multiplicação de micro-organismos patógenos. ¿Ya? Então, dentro dessa rizosfera, não, há muitas interações, não? Por exemplo, iniciar pelo murciélago, que é o gel que a planta vamos dizer, é a exudação radicular, que aí é a forma que a planta se comunica, não, com o ecossistema que está em forma dela, não? Quando ela está estressada, ela manda sinais de estresse e lá vem as plagas, vêm os patógenos. Quando ela está produzindo muitos açúcares, ela vai compartilhar esse açúcar com outros micro-organismos que vai chamar a ela e vai poder trazer benefício, no caso de los bacilos sutis, que lhe promove a planta a síntese de hormonas, não? De fitohormonas. Então, é realmente uma forma de comunicação da planta com o ecossistema, não? Com o suelo, já? E com a microfauna do suelo. Não? O exudado de raiz se define como aquelas substâncias que são liberadas ao redor do meio por raízes sanas, intactas. Esses compostos estão presentes em uma zona de raiz chamada rizosfera, a qual é rica em nutrientes, e graças a isto, a planta determina sua dimensão e composição de sua microbiota rizosférica. Então, a partir desse exudado, não, a planta seleciona, comunica-se, eu estou bem, estou para a festa, vêm os amigos, eu estou mal, vêm as plagas para poder matar a planta, não? Com o objetivo de matar a planta. Existe uma simbiose raiz e micro-organismos em la adquisição de nutrientes, em la capacidade adaptada da planta e como atrai e repele químicos em la rizosfera e sua zona de influência. Já? Então, a planta se comunica dessa forma, então repele hasta uma planta pode hasta comunicar-se com outra planta e dizer, mira, acá tu vai tomar essa solução nutritiva me pertence, não? Ela pode se comunicar com outras plantas. Já? Isso se chama alelopatia. As raízes exudam compostos como açúcares e polissacáridos simples, tais como arabinosa, fructosa, glucose. Então, essa parte, não, de polissacárido é onde há a simbiose com os micro-organismos, já? E aminoácidos também, não? Como a arginina, ácidos asparticos, cisteína, glutamina, ácidos orgânicos, não? Acetilsalicílico, ascórbico, benzoico, malaico, não? Esses compostos fenóicos, essas enzimas, perdão, e os compostos é onde os micro-organismos maléficos identificam o que está passando na planta, identifica qual é a planta que está estressada, desequilibrada, e está apta para que ele ingresse e tenha sucesso em seu objetivo, que é matar a planta. Tais compostos podem inibir o crescimento de outras plantas, absorvem íons específicos. Já? Podemos ter um exemplo muito claro, eucalipto, a planta de eucalipto. Tem uma exudação, não? Tem uma alelopatia muito negativa, muito forte, tem uma exudação de raiz muito forte a outro tipo de plantas. Então, praticamente, tu não se vê maleza abaixo de um eucalipto. Apesar que o eucalipto tem pouca sombra, mas não há muita maleza. Por quê? Porque suas raízes
são muito agressivas nessa produção desses fenólicos, não? Para poder se comunicar e dizer, oi, esse solo é meu e nadie se mete por acá. Então, esses são mais ou menos o tipo de micro-organismo que temos na risosfera, não? Os neutrales, ou variáveis, a parte da não e a benéfica, já? As interações entre raízes e plantas e micro-organismos e interação entre micro-organismos, há isso também, já? Então, há que ter o maior número de micro-organismos, porque a maioria deles são benéficos à planta e outros são inibem o desenvolvimento de patógenos não à planta, já? Então, os neutrales são fijadores de nutrientes, não, mineralizadores também, não, da planta, no caso de fósforo, solubiliza fósforo na planta, liberação de enzimas livres, não? A comunidade microbiana da risosfera também pode tem a parte dela alopatia, não? Com a planta, pode ser fijadoras de nitrógeno, não atmosférico, não é que o nitrógeno está solúvel no solo, ele vai ficar e se pôr em forma, não. Na hora que se diz fijadores de nitrógeno, é que são bactérias que têm a capacidade de absorver nitrógeno atmosférico e pôr em seu corpo, e como ela tem carbono, quando ela morre, produz um humus de uma relação CN adequada solúvel para que a planta possa tomar, não? Estabilização do solo, aí micro-organismos que estabilizam o solo, não? Que os solos muito ácidos se tornam um pouco mais neutrais, e solos muito alcalinos também abaixa essa neutralidade, alcalinidade de los solos. Isso pode ajudar a subministrar água, promoção de desenvolvimento, no caso das bacilos subtilis, não? Biocontrole de outros patógenos, antibioses, já, de hongos, simbiose com a planta. E as daninas são as enfermidades e fitotoxicidades, já? Micro-organismos benéficos são bactérias, hongos e algas que colonizam os tecidos internos da planta sem causar enfermidades aparentes. Beneficiam e reforçam tolerância a condições adversas para seu desenvolvimento. Se busca diminuir o uso de pesticida e lograr um maior rendimento nas produções. Há muitos, um exemplo deles é o tricoderma, já, que pode viver dentro da planta sem causar problemas à planta, já, pero ativa na planta seu mecanismo de defesa. A planta se torna mais, vamos dizer, mais pilas na planta, e isso aumenta seu metabolismo, já, aumentando sua produção. Já. Algum exemplo de micro-organismos benéficos: tricoderma, micorrizas, rhizóbio, azospirinos, actinobactérias, bacilos, rizobactérios, já. A biofertilização, quer dizer, fertilizar com biologia, já. Que benefício nos traz? Incrementa significativo de índices de raízes totais e funcionais. Decompõem resíduos vegetais, não? Estabiliza a relação CN, não, em solo, não? Quer dizer, que decompõe, ajuda a decomponer o resto de poda, resto de culturas, não? Fontes renováveis de nutrientes, aumento de disponibilidade de nutrientes, não? Porque alguns fermentados, caldos fermentados, nos traz também, além de bactérias, nos traz ácido fúlvico. Melhora a estrutura do solo e a capacidade de retenção, não, de água, quer dizer, dá mais aeração do solo, e o gel bacteriano também causa aglomerações, não, e impede, quando o solo se põe mais grumoso, não, se abre espaço para oxigenação e impede a compactação do solo. Sustenta a saúde do solo, secretam substâncias fungistáticas e antibióticas. Podem reemplaçar 25% a 30% dos fertilizantes. Mire, suplementa fertilizantes químicos, já? Isso já há trabalhos já que mostram isso. Isso não é
não sou eu que estou dizendo isso, há trabalhos que comprovam isso, já? Há vários micro-organismos, há necessidade de se montar uma estratégia eu creio que não é aplicar todos, pero a depender, igual que há que haver uma análise de suelo e uma interpretação do plano de minerais, há também de fazer uma análise de suelo, de caracterização de suelo, não, e de planta, para que haga uma interpretação e uma avaliação de que tipo de micro-organismos tu vai incorporar ou vai ajudar a desenvolver dentro de tua área de produção. Já? E